Quando se fala em abuso na infância sexual, é preciso ter em mente que isso entra numa conjuntura de uma responsabilidade coletiva quando se fala na atitude de cada qual em relação à sexualidade e, a partir dessa tela, aquilo que eu assisto e deixo o meu filho ver, aquilo que eu procuro e o que eu faço, e que ele assiste e acompanha. Tinha um pai de família que ele tinha um vício com a questão da pedofilia, que pode ser um vício como qualquer outro. E nem todo pedófilo é abusador de criança, e nem todo abusador de criança é pedófilo. Daí que aquele que é pedófilo pode desenvolver uma vigilância, um tratamento moral e conseguir se abster e se proteger de fazer isso com outrem. Como no vício com álcool, que o alcoólatra passa por um tratamento e vê um bar na rua, vai para o outro lado da calçada, faz uma outra travessia, cria um atalho para não passar em frente àquele bar, porque é sabedor que se passar em frente àquele bar pode entrar e cair de novo no vício do álcool. O vício do abuso sexual, ele é como outro. E um indivíduo que se percebe nessa conjuntura, nessa realidade, ele pode desenvolver mecanismo para não cair nessa situação e isso beneficia o outro também. Daí esse pai, inclusive em relação à filha que nasceu, que ele tinha 2 filhas, temeroso de cair na situação de abusar da filha, ele procurou um atendimento psiquiátrico, explicou a fraqueza que ele tinha e que ele estava desejoso de evitar ter aquela atitude com a filha e como ele poderia agir. E uma orientação, esse psiquiatra sendo espírita, ele havia colocado o Leonardo Machado, ele havia colocado que era bom explicar para a esposa a situação dele, para a esposa ficar partícipe da manobra, para que ela não deixasse as filhas sozinhas com ele e pudesse gerenciar mecanismo ali na própria relação com ele em casa para auxiliá-la a não cair nessa situação. Mas quando se fala numa realidade de abuso, nesse sentido, da forma que ocorre na sociedade, isso não é de um indivíduo, é da nossa condição enquanto coletivo. Daí que, em vez de eu acusar o meio de comunicação de incitar pornografia, a sexualidade precoce na infância, eu evito aquilo e coloco para os meus filhos ver algo que vai auxiliá-los a lidar com isso. E não que vai precocizá-los e acabar sendo uma agressão, um abuso de informação para aquele período da vida deles. Daí, a realidade da
predisposição que eu possa trazer de uma vida pregressa, porque o trauma e até o que se instala pós a experiência traumática do abuso tem a ver com a proximidade de quem faz. Se é feito por um pai, por um padrasto, o efeito é diferente do que se fosse feito por um tio, por um primo, que eu vejo ora sim, ora não, que está distante, de certa forma, em relação a um pai, um padrasto, que mora comigo. E, em sendo um risco que acontece até da questão do número de vezes que esse abuso ocorre, isso impacta também. Se for uma vez e não mais, e se tiver uma recidiva, uma assiduidade naquela abusação infeliz, isso tem impacto diferente. Daí que se for alguém que more comigo, o risco de recidiva e de continuar aquele abuso continua. E isso diz do que eu trago do meu pregresso. Porque é muito cômodo eu sofrer um abuso sexual e dizer que a culpa é só do outro. Claro que quando se pega uma criança, e essa é uma realidade complicada, porque quando a menina ela é abusada por um padrasto e fala com a mãe se revolta, não acredita e acaba culpando a filha, que é criança, por aquilo, e a culpa é do agressor. Mas quando se fala do Espírito Eterno, em que essa criança nasce naquela conjuntura próxima a esse agressor, eu preciso sair daquele cercadinho restrito de lei da ação e reação, para ampliar para a lei de causa e efeito. Porque até a questão da forma como eu lido com isso e do caminho que eu dou para essa situação e até a recidiva disso tem a ver com o que eu trago enquanto espírito imortal do meu ontem. Esse pai que tinha pedido ajuda para não cair e vir abusar da filha, a que estava para nascer, inclusive, e que ele já estava com o receio de vir abusar dessa menina que estava para nascer, ela nasceu com uma deficiência mental. Ou seja, existe uma trama que precisa ser olhada. Senão, eu fico naquele 2+2 de ação e reação, enquanto que há algo que é o resto do iceberg, que está submerso, inacessível para o meu olhar vulgar, comum, e que eu preciso ter isso em mente, até para que eu acione o recurso que eu tenho no sentido de me ajudar e ajudar o agressor, porque ele precisa de ajuda. É a ajuda que precisa ser dada. A condenação de nada vai resolver. O que ajuda é ter um olhar que coloque na mesa uma condição que está inacessível de ontem, em que nós unimos esforços para ajudar um ao outro nessa situação. Tinha uma moça que ela vivia, não na prostituição, mas ela ganhava a vida usando o corpo. Não numa condição de bordel oficializado, mas ela tinha uma vida onde ela usava o corpo físico para promoção e dinheiro pago. E ela havia sofrido abuso sexual na infância, reiterada vez, e ela dizia da dificuldade que ela tinha em arrumar alguém, ela desejosa de ter um envolvimento afetivo, porque ela era vista
como alguém para servir ao desejo do outro e que ficava naquilo. E quando ela veio a casar com um rapaz, ela alegou que se tornou objeto do prazer dele, deixou de ser de outros na vida que ela vivia, para se tornar de um apenas. Mas ela tinha na matriz psíquica dela, perispiritual, feridas de abusos reiterados que ela havia sofrido e que, veja, nesse caso, até pela forma como isso a traumatizou e a predispôs, inclusive porque o abusado ele pode se identificar com aquela ação e se tornar um abusador, até porque quando se considera que uma mulher ela usa o corpo para uma promoção egóica, dentro de uma distonia egóica dela, ela está de alguma forma usando a sexualidade para abusar do outro. É um abuso ao outro. Daí que essa moça, ela em sendo abusada, se identificou de alguma forma e se tornou uma abusadora adulta e acabou fazendo uma perpetuação de uma situação por identidade e afinidade que aconteceu quando ela sofreu esse abuso reiterada vez. Daí que é uma situação delicada, porque passa pela erotização do meio de comunicação que a sociedade ventila e vomita diário. E que quem está dentro de uma casa de menor sob a sua responsabilidade assiste, acha bonito, incentiva e depois não sabe por que aconteceu um abuso dentro da própria casa, debaixo do teto, entre quatro paredes. Questiona o motivo de alguém vir falar sobre isso com ela e pedir a sua ajuda. Não acredita, é cética em relação a essa realidade na vida do outro e ainda culpa aquele que recebeu o abuso. Daí é uma questão de despertamento que precisa acontecer da sociedade. Haja visto que nós estamos falando de subnotificação inimaginável. A questão do abuso, e aqui não só o sexual, quanto o psicológico, o físico, a agressão, que pode vir acompanhada. Isso é subnotificado. Se tem aí uma porcentagem de quem responde uma pesquisa ou tem coragem de falar sobre isso, até porque numa situação crítica que a pessoa esteja sendo agredida dentro de casa, falar sobre isso é risco para a pessoa. Ela cala como única opção. Daí que no gueto da subnotificação dessa realidade, quando se tem a ponta do iceberg para aquilo que acontece em termos de abuso e daquilo que está do meu lado, seria ingenuidade eu achar que isso diz respeito só ao outro. Porque alguma coisa cada qual pode fazer, enquanto coletivo, enquanto consciência, para diminuir a erotização de onde se vive. Repensar valor, levantar o essencial, fortalecer o que importa e calibrar, lapidar minha moral. Porque então eu posso auxiliar o outro a despertar
para algo que vai ajudá-lo, que vai dar força para que ele, seja o vício que ele viva, ele consiga se manter firme sem quedar. Buscar o tratamento respectivo que o auxiliaria. O Espiritismo ele ajuda sobremaneira nesse quadro ao alertar a condição de um espírito imortal que tem um ontem, que tem um amanhã que o aguarda e que hoje recebe a colheita do plantio de ontem. Daí que é preciso sazonnar isso, separar o joio do trigo, me autoconhecer e procurar fortalecer a minha estratégia de enfrentamento. Para que, ao invés de eu ir ao sabor da massa alucinada, inconsciente, eu me posicione e possa ser aquela mão que oferece uma saída.